Olá pessoal, professor Chico Pupo. Nossa aula de hoje é sobre a abordagem ao tórax do cão e do gato. Por que a abordagem do tórax do cão e do gato? Você está diante de um paciente politraumatizado. Nós já falamos num outro momento sobre a abordagem à reposição volêmica, ao restabelecimento da normovolemia. E agora sentimos a necessidade de falar sobre tórax. Por que falar sobre tórax? Porque no nosso curso online, o Beabá da Cirurgia Veterinária, as duas turmas que já estão se desenvolvendo com o nosso curso trouxeram feedback, trouxeram algumas dúvidas e a gente achou muito importante discutir de forma mais pormenorizada a abordagem ao tórax do cão e do gato. Vamos lá? Vamos falar sobre tórax? Vamos falar sobre como manter o nosso paciente vivo? Chico, por que eu preciso saber a abordagem ao tórax do meu paciente? Porque sem respirar, sem ventilar, ninguém vive. Então a gente precisa entender um pouco como manejar os problemas torácicos do nosso paciente. Vamos pensar na seguinte situação. Eu quero que vocês voltem ao algoritmo de abordagem emergencial. Primeiro a gente trabalha vias aéreas, depois a gente maneja tórax ou qualidade ventilatória. Por último, a gente maneja a abordagem ao quadro cardiocirculatório, reposição volêmica e assim por diante. Imaginemos que nós já pulamos a etapa do manejo das vias aéreas. Agora, a gente vai trabalhar a etapa B no nosso algoritmo, que é a qualidade ventilatória do meu paciente. Chicão, você está aí falando de tórax e eu estou vendo essa lousa aqui atrás, cheia de fórmula, cheia de coisa, porque isso é uma aula de cirurgia ou aula de bioquímica? Você, para caminhar, para evoluir como cirurgião, para evoluir como médico veterinário, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar um pouco de bioquímica. Ser cirurgião não é só corte e costura. Ser cirurgião é compreender os mecanismos fisiológicos, é compreender os mecanismos e os processos bioquímicos que ocorrem no organismo. Então eu escolhi, eu pensei, eu sentei e tentei trazer de uma forma que fique fácil de você compreender, mas que agregue muito ao seu dia a dia. Que hora que você chegar para atender o seu próximo paciente, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça são essas referências técnicas. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho de aspectos químicos, bioquímicos relacionados à função ventilatória. Então vamos lá, vamos falar um pouco de fisiologia da ventilação. O que nós, como cirurgiões, precisamos conhecer? Imagine você então que o nosso paciente, politraumatizado ou com uma doença, ele não consegue jogar o CO2 para fora. Para que haja a perfusão adequada dos tecidos, Chicão, o que você quer dizer com perfusão adequada dos tecidos? Para que eu possa ter sangue chegando com qualidade, com pressão aos tecidos, eu dependo de 3 componentes. Eu dependo, do componente volume circulante. Lembra disso? Não basta que eu tenha o volume, mas eu tenho que ter hemácias saturadas de hemoglobina, saturada de oxigênio. Então eu tenho o componente volume. 2, eu tenho o componente tono vascular. O tono vascular precisa ser adequado, ou seja, eu preciso, para que haja perfusão, eu tenho que ter volume em quantidade e qualidade, eu tenho que ter tono vascular, que é o diâmetro dos vasos, e eu tenho que ter uma bomba, um coração efetivo, que tenha a capacidade de impulsionar esse sangue para que ele chegue com pressão de perfusão até os tecidos aonde ele tem que fazer a perfusão. E a bomba vai depender de força, vai depender de ritmo, e ela depende que ela tenha o seu constituinte anatômico íntegro.
ou seja, um coração pode estar batendo em quantidade, em número, né, em frequência adequada, ele pode ter a força de contração adequada, porém, a estrutura valvular dentro do coração não funciona de forma adequada. Então, para que haja perfusão, eu preciso ter volume, força de contração, né, ou seja, a função bomba, e eu preciso ter tônus vascular. Agora que começa a nossa aula propriamente dita. Vamos lá? Para que haja contratilidade do miocárdio, para que haja tônus vascular, para que haja estabilidade dos volumes líquidos no corpo, eu preciso ter pH. O pH sanguíneo precisa estar adequado. Qual é o pH sanguíneo ideal na espécie canina e felina? Teremos um pH ideal entre 7,35 e 7,45, sendo que o pH do cão tende a ser um pouquinho mais alcalino que do gato. O gato vai ter um pH normal entre 7 e 38. Vamos recapitular um conceito aqui? O pH alto representa para mim alcalose, ou seja, baixa concentração de hidrogênio. Um pH baixo representa acidose ou alta concentração de hidrogênio. Tudo bem até aqui, moçada? Então, lembrando de novo que para que eu tenha um paciente bem perfundido, eu preciso ter força de contração, volume e tônus. Para que haja essas funções, o pH sanguíneo precisa estar adequado. Então, eu tenho que ter um pH entre 7,35 e 7,45. A pergunta que não quer calar. Chicão, quem regula o pH no organismo? Eu vou falar para você. Existem 3 sistemas básicos de controle, de sintonia fina do pH no organismo. São os sistemas tampões. Os 2 principais sistemas de controle do pH são o pulmão e os rins. Então, a gente vai ter que olhar com muito carinho para a função ventilatória no pulmão e para a função excretora nos rins. Então, pessoal, para que a gente entenda esses mecanismos de controle do pH, a gente precisa ter um conceito básico, ou seja, que todas as vezes que eu penso em acúmulo ou perda de hidrogênio, que é o elemento acidificante ou alcalinizante, eu vou falar dessa maneira mais simples, mas precisamos entender que esse mecanismo de liberação de hidrogênio, ele só acontece em meio aquoso. Então, seja no plasma, seja no líquido intersticial ou no sistema capilar pulmonar, esse processo de liberação ou formação de hidrogênio vai acontecer no meio aquoso. Para que a gente entenda esse mecanismo, então, agora vem comigo. Para que a gente entenda esse mecanismo de como que o organismo acidifica ou alcaliniza, a gente precisa olhar essa reação que se chama reação de formação de ácido carbônico através da enzima anidrase carbônica. E aonde que ela acontece? Ela vai acontecer no sistema capilar dos alvéolos pulmonar, principalmente no sistema capilar dos alvéolos pulmonar. Vamos tentar entender isso aqui. Então eu tenho um paciente que está o tempo inteiro juntando hidrogênio com bicarbonato, formando ácido carbônico, que forma CO2 e água. Esse CO2 é eliminado na respiração, na ventilação. Chicão, então quer dizer que todas as vezes que eu
ventilo, eu estou jogando para fora CO2 e água? Todas as vezes que você ventila, você está jogando CO2 e água. Chicão, o CO2 eu entendo, mas cadê a água? Quer ver cadê a água? A turma que está filmando vai ficar brava comigo, mas vocês vão ver cadê a água. Não formou um vaporzinho na tela da lente? É água, companheiro. CO2 e água. Ao contrário, se porventura eu prender a respiração, eu paro de jogar CO2 para fora. Se eu parar de jogar CO2 para fora, o que o CO2 faz? Se liga com a água, forma ácido carbônico, que vai formar hidrogênio e bicarbonato. Espera aí, Chicão. Então, se eu parar de ventilar, eu estou formando ácido carbônico que está formando hidrogênio no sangue? Sim, se eu formo hidrogênio no sangue, se eu aumento as concentrações de hidrogênio no sangue, o que eu estou fazendo com o pH sanguíneo? Eu estou derrubando o pH sanguíneo. Ô, louco, Chicão! Explicou mesmo, hein? Lógico que eu expliquei. E agora você vai entender, porque você vai fazer um teste aí na sua casa, sentado no seu computador. 1, 2, 3 e... Prende a respiração aí, Caboquinho. Vai, prende a respiração. Ficou com a respiração presa. Se você ficar segurando a sua respiração por um bom tempo, vai começar a te dar vontade de respirar. O que é essa vontade de respirar? É o seu sangue acidificando e o centro respiratório começa a perceber essa acidificação do sangue e ele está mandando uma mensagem para o seu diafragma. Respira, ventila, caboclo, você vai morrer. Como que o centro respiratório percebeu isso? Porque o acúmulo de CO2 que não ventilou formou ácido carbônico, liberou hidrogênio e o hidrogênio acidificou o sangue. pH ácido, o centro respiratório fala o quê? Ventila. Por isso que o nosso paciente, quando começa a ter uma acidose, a tendência dele é hiperventilar. Por que ele quer hiperventilar? Para jogar CO2 para fora. Por que ele quer jogar CO2 para fora? Porque ele quer alcalinizar o sangue. Até aqui tudo bem? Vamos explicar isso de forma mais pormenorizada. Vamos entender a formação do hidrogênio, a acidificação do sangue. Todas as vezes, vem cá comigo na lousa, que eu jogo CO2 para fora, eu estou deslocando essa reação para o lado esquerdo, eu estou eliminando hidrogênio, a tendência da eliminação de hidrogênio, diminuir as concentrações de hidrogênio, é alcalinizar o sangue, ok? Todas as vezes que eu diminuo a eliminação de CO2, eu acumulo hidrogênio. Se eu acumulo hidrogênio, eu estou aumentando a sua concentração, diminui o pH, eu estou fazendo uma acidose, estou acidificando. Até aqui tudo bem? Chicão, por que cargas d'água eu, cirurgião, preciso saber disso? Eu vou te mostrar agora por que você precisa saber disso. Nós temos 4 situações clínicas possíveis com relação à modificação do pH do organismo. Nós temos, então, as acidoses metabólicas, temos a alcalose metabólica, temos a acidose de origem respiratória e temos a alcalose de origem respiratória. Qual delas nos interessa agora, como cirurgião, nessa aula sobre tórax? A acidose de origem respiratória. Já vou te explicar por quê. Mas só para você não ficar muito na dúvida e poder voltar depois na nossa aula sobre hemogasometria,
As alcaloses puras de origem respiratória vão surgir em que situações? Vem comigo. Se eu tenho um paciente com alcalose, o pH está alto, a concentração de hidrogênio está baixa. E se ela é de origem respiratória, quer dizer que o paciente tem pH alto, ele está perdendo hidrogênio e a origem, a causa, a etiologia é respiratória. Qual é a situação clínica que levaria o meu paciente a ter uma alcalose de origem respiratória? O paciente está hiperventilando. Quando que um paciente hiperventila? Ele hiperventila ou porque ele está com estresse, está com ansiedade, ou ele hiperventila durante um procedimento anestésico, de forma iatrogênica. O anestesista exagerou nas manobras de ventilação e o paciente hiperventilou. Ou seja, ele perdeu muito CO2, perdendo CO2, ele puxa a reação de anidrase para cá, tira hidrogênio do sangue, alcalose de origem respiratória. Fechou? Vamos falar das duas situações metabólicas, que para isso aqui nós vamos ter só uma aula depois. Vamos falar primeiro de alcalose metabólica. Se alcalose, pH alto, baixa concentração de hidrogênio. Alcalose metabólica, esta perda de hidrogênio está relacionada ao metabolismo e não à respiração. Em que situações clínicas, Chicão, eu tenho um paciente que perde hidrogênio por etiologia, por causa metabólica? Principalmente pacientes com êmese, com vômito, e pacientes portadores de doenças, por exemplo, cardiopatias, que sofreram intoxicação ou superdoses de diuréticos. Esses diuréticos fazem uma excreção exacerbada de hidrogênio e essa excreção exacerbada de hidrogênio gera um paciente com uma alcalose de origem metabólica. Fica a dica. Chegou aquele paciente cardiopata, aquele pudolzinho que está tomando diurético demais. Ele tem uma alcalose, você já sabe que essa alcalose pode estar relacionada à questão da eliminação de hidrogênio em excesso. Beleza? Chicão, acidose metabólica. Essa é que merece só aula para ela, né? A acidose de origem metabólica é, para nós clínicos, cirurgiões, a mais importante delas. Por quê? Porque ela é a mais comum, ela é a mais frequente nos nossos ambulatórios todos os dias. E em que situações essa acidose metabólica vai acontecer? A acidose de origem metabólica, lembrando que a acidose, pH baixo, altas concentrações de hidrogênio. Essas acidoses de origem metabólica, nós vamos ter elas se apresentando de duas maneiras. Ou eu tenho acúmulo, entrada de ácido, entrada de hidrogênio, ou eu tenho perda de bicarbonato. Quais são os principais ácidos que podem entrar na corrente circulatória, elevando a quantidade de hidrogênio e derrubando o pH? Para nós, no dia a dia, as cetoacidoses, acúmulo de ácido lático, uremia, compostos nitrogenados. Essas situações são aquelas mais comuns no nosso dia a dia. E nós vamos explorar ela de um outro jeito, numa outra aula, porque para a gente chegar à origem exata da acidose metabólica, a gente precisa entender que ânions e cátions, ou seja, os elementos, os íons com símbolo positivo e negativo, eles estão em equilíbrio no organismo, nos líquidos corporais. O nosso principal cátion, o sódio,
lá próximo de 142 miliequivalentes por litro. Temos o principal ânion, que é o cloro, com 108 miliequivalentes por litro. Temos outro ânion importantíssimo, que é o bicarbonato, próximo a 24 miliequivalentes por litro. E aí existe um gap, uma fenda, um vazio de vários ânions que se acumulam, que são os outros ácidos que a gente talvez precise calcular isso. A gente chama isso de anion gap, para saber se entrou ácido e aumentou esse anion gap, ou se a gente tem perda de bicarbonato, que a gente chamaria de acidose metabólica hiperclorêmica. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, há situações de acidose metabólica, alcalose metabólica e alcalose respiratória, nós já discutimos de forma superficial, mas para que vocês entendam que elas são importantes. E o que nos interessa hoje na nossa aula de tórax é entender a acidose de origem respiratória. E para a gente entender a acidose respiratória, a gente precisa entender que se é acidose, eu tenho pH baixo. Eu tenho acúmulo de hidrogênio. Se eu tenho acúmulo de hidrogênio, eu tenho pouca ou inefetiva ventilação. Eu estou jogando pouco CO2 para fora. Se eu jogo pouco CO2 para fora, eu acumulo hidrogênio. Estão vendo a reação lá em cima? Então vamos entender a acidose respiratória. Eu vou dividir a acidose respiratória em 3 componentes. O componente centro-respiratório, ou seja, o meu paciente não ventila adequadamente, não joga CO2 para fora adequadamente. Por quê? Porque eu tenho um problema no centro respiratório, dentro da cabeção, no centro respiratório. Não está indo informação, não está indo impulso nervoso que obriga o paciente a ventilar. Quais são as situações clínicas que eu teria de um paciente com um comprometimento do centro respiratório? Rebaixamento de consciência, trauma crânioencefálico, intoxicações, encefalopatia hepática, todos os problemas clínicos que irão comprometer o centro respiratório. Ainda, eu tenho o componente árvore tráqueo-broncoalveolar. Ou seja, eu tenho um paciente que não joga CO2 para fora, não ventila adequadamente, não tem uma hematose adequada, porque o sistema de captação e de eliminação do CO2 não está funcionando. Quais são as situações clínicas que vão acometer o sistema broncoalveolar? Pneumonia, broncopneumonia, edema pulmonar, tudo que compromete o sistema traqueal, bronquial e alveolar. E agora, por fim, o componente parede torácica. E quando eu falo de parede torácica, eu estou falando para você que esse paciente não joga CO2 para fora, acumula hidrogênio, porque a parede e a cavidade pleural não funcionam de forma adequada. Ou seja, eu tenho o centro respiratório, está tudo certo, mandando mensagem, mandando informação, elimina CO2 aí. O sistema de condução, traqueia, bronco, bronquíolos e alvéolo, funcionam perfeitamente. O que não está funcionando é a parede, é a caixa torácica, juntamente com o espaço pleural. E esse é o tema da nossa próxima aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas nossas próximas aulas sobre parede torácica.